Pessoal, nós vamos fazer aqui um react desse vídeo de um trecho de uma entrevista recente que o Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo, deu para o programa Roda Viva da TV Cultura. E lá pelas tantas ele foi perguntado sobre essa questão de ativismo judicial no Brasil, se existe isso aqui no país. E aí nós vamos reagir aos seus entrevistadores, né? As perguntas enviesadas que eles fazem, os comentários enviesados que eles fazem quando eles realizaram essa pergunta para o Tarcísio. Então vamos lá. Do presidente respeitar ou não as instituições, eu acho que uma instituição que ele volta e meia ataca é o Supremo Tribunal Federal. Olha só como ela começa. Volta e meia ele ataca. A impressão que dá é que o STF está lá tranquilo, está tudo certo, não está fazendo nada de errado, e o Bolsonaro, o malvadão, vai lá e ataca o STF. Ela não fala que o STF joga fora da Constituição Federal, que ele, na figura de alguns de seus ministros, persegue politicamente pessoas. É só você ver a prisão inconstitucional e ilegal do Daniel Silveira. E mesmo indultado, o Alexandre de Moraes insiste em continuar perseguindo não só ele, como até a esposa dele, que nem no processo está. Fora ingerências institucionais que eles realizam, invadindo competências do Legislativo, invadindo competências do Executivo. E aí quando o Bolsonaro ele rebate, é o Bolsonaro que está atacando. Ela omite tudo que o STF faz de errado e só pega a parte que o Bolsonaro reclama do STF. Tipo, ó, o que o STF está fazendo tá normal, o Bolsonaro que é errado. Como assim ele está questionando? Se ele está questionando, não, ele está atacando o STF. E por quê? Por que eles agem dessa maneira? Porque quem o STF está perseguindo, o que o STF está fazendo é para prejudicar bolsonaristas, é para prejudicar a direita. Aí vale, aí tudo pode. Aí não interessa se é inconstitucional, se é ilegal. O que interessa é quem está sendo processado, quem está sendo julgado. Ah, é um bolsonarista, é um direitista, então que se exploda. Tudo vale contra ele. Né? Essa questão da briga entre os poderes. Quando ele diz que pode até desobedecer uma decisão do Supremo, o que o senhor acha? E essa decisão do Supremo, ela avaliou se é legal ou ilegal, se é constitucional ou inconstitucional? Ela ignora isso daí. Ela simplesmente recorta a parte que ela quer e joga para induzir os seus ouvintes ou os seus leitores. Não me parece ser muito honesto, né? Isso que essa senhora está fazendo. A respeito disso, o senhor até estava falando um pouco que o senhor respeita muito o presidente, mas tem muitas diferenças com ele. O senhor concorda quando ele ataca o Supremo, quando ele fala que estamos vivendo um ativismo judicial no país? O que o senhor acha a respeito disso? Veja bem, muita gente boa fala que está havendo um ativismo judicial no Brasil. Muitos juristas falam que está havendo um ativismo judicial no Brasil, então não é só uma posição do presidente da República, talvez ele seja a pessoa que mais sofre com isso. Entendo que a Constituição estabeleceu a relação entre os poderes e a gente precisa tentar ao máximo preservar essa harmonia entre os poderes. Então o diálogo é fundamental. Muitas vezes há acirramentos, há tensões entre o poder executivo e o poder judiciário que eu entendo até que sejam normais na democracia. O que o STF vem fazendo não é nada normal. Não é nada normal. Se está havendo algum desentendimento é por culpa do STF. Não é por culpa do presidente da República, não. Eu entendo que a gente precisa de bombeiros para ir lá e depois apagar o incêndio, reestabelecer, reatar laços, reatar as relações, porque isso é fundamental para o bom desempenho da democracia. Então, entendo que o presidente até aqui tem cumprido aquilo que é determinado, não tem também descumprindo determinações judiciais, não tem jogado fora das quatro linhas. Mas isso ele ameaça, esse ânimo belicoso. Ele ameaça o STF. O STF nem ameaçando tá nada, o STF está mandando bala em ilegalidades e inconstitucionalidade. E eles simplesmente, a maior cara de pau, ignoram isso.
e fala que o presidente ameaça. O presidente ameaça? Pô, eu não vou repetir aqui tudo que eu falei a respeito do STF. Cara, é abjeto o jornalismo que essa galera faz. É simplesmente podre, cara. Vezes parte do próprio presidente, o senhor fala que tem ânimos, né, exaltados, de uma maneira geral, é o próprio presidente que ele... O presidente tem que apanhar calado. É tipo assim, olha, aguenta tudo aí, seja humilhado, ou melhor, dance conforme a nossa música. Aí tudo bem, você vai ser poupado de ser chamado de coisas que você não fez. Então assim, para eles, tudo que o STF está fazendo está correto. As reações do Bolsonaro são injustificáveis. Ele não pode falar nada. Por quê? Porque ele é de direita. Questões de ilegalidade e constitucionalidades não é uma opinião, é um fato. Porque os caras agem fora da constitucionalidade. Cara, eu preciso aqui falar sobre a questão do flagrante perpétuo que o Alexandre de Moraes inventou para poder prender o Daniel Silveira naquela época. Não existe flagrante perpétuo, não tem nem lógica isso daí. Isso daí é uma coisa que você aprende no primeiro semestre do curso de Direito, é uma coisa básica. Isso que eu estou falando uma. Tem outras aberrações que esses caras fizeram ou usaram como justificativa. Mas para essa galera aí não. Se dane. Tá tudo certo. Acho que se amanhã algum ministro do STF matar 10 criancinhas, eles vão dar um jeito de justificar e ainda colocar a culpa no Bolsonaro. Acaba incitando os próprios seguidores dele a afrontarem, né, as instituições, né? Afrontarem as instituições democráticas. Voltando a falar democráticas, né? Nossa, os ministros do STF estavam lá, coitadinhos, e chegou o Bolsonaro malvado, ditatorial, querendo mandar ele, insultando as pessoas, atacarem o STF sem mais nem menos. Até porque eles não fizeram nada, não é verdade? Eu acho que a gente precisa aí de um entendimento que é amplo, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer um dever de casa. Eu acho que existem provocações de lado a lado. Tarcísio, você sabe, cara, que eu vou votar em você aqui para governador de São Paulo. Porra, cara, não dá uma dessa. Se tem algum lado aí que tem que ser repreendido, é o STF. Foram eles que começaram com isso e são eles que mantêm até hoje uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades. Não é o presidente da República. É como se o agressor chegasse lá, espancasse uma pessoa e quando a pessoa começa a reagir, você fala assim, não, pessoal, peraí, vamos entrar no entendimento. Pô, você vai falar isso pro cara que reagiu? O cara tem legítima defesa. Então, na minha opinião, não tem certo ou errado nessa história. Acho que todo mundo às vezes se excede, acho que todo mundo erra a mão. A gente tem visto também determinadas posições que vêm do judiciário que não são exatamente normais ou não são aquelas que se esperavam. A gente vê, por exemplo, uma interferência em determinadas questões que não são razoáveis. A interferência, por exemplo, na nomeação de uma pessoa para determinado órgão. Quando o Lula foi impedido de assumir a Casa Civil no governo Dilma, foi pelo mesmo Supremo e o bolsonarismo aplaudiu na ocasião. Tem 2 pesos e 2 medidas nessa conotação. Acho que cada caso tem que ser avaliado à luz das circunstâncias, né? Mas que existe um ativismo judicial no Brasil é fato, existe. Eu acho que... Que mulherzinha, hein? Que mulherzinha, hein, amigos? Não é que tá vendo 2 pesos e 2 medidas, dona Vera Magalhães. É a senhora que está fazendo uma falsa equivalência entre 2 coisas que não podem ser comparadas para você ter uma justificativa para atacar o Bolsonaro, os bolsonaristas, porque você tem raivinha dele. Bom, tá aqui uma matéria do G1 em 2016 sobre a suspensão da nomeação do Lula como ministro da Casa Civil pelo Gilmar Mendes. Naquela época, todo mundo sabe, eu me lembro muito bem, que o Lula estava ali correndo o risco de ser preso. Havia, pelo menos, informações rolando que ele poderia ser preso. E a nomeação dele, na época, foi uma espécie de manobra para evitar que ele fosse em cana. Tá?
Aqui está um trecho da decisão do ministro na época. Pairava cenário que indicava que, nos próximos desdobramentos, o ex-presidente poderia ser implicado em ulteriores investigações, preso preventivamente e processado criminalmente. A assunção de cargo de ministro de Estado seria uma forma concreta de obstar essas consequências. As conversas interceptadas com autorização da 13ª Vara Federal de Curitiba apontam no sentido de que foi esse o propósito da nomeação. Agora eu pergunto para a nossa querida Vera Magalhães, existe um paralelo com o caso do Ramagem? O Ramagem estava sendo processado por corrupção, por ter movimentado milhões e milhões de reais de maneira ilegal? Tem comparativo uma coisa com a outra? Acho que eu não preciso responder que não, né? O presidente da República, naquela época, fez um gesto de apaziguamento. Ele recuou. Ele falou, não, tudo bem, eu recuo. Ele não precisava recuar. Ele podia bater no peito e falar, não, a nomeação do Ramagem está mantida. E eu queria ver o que o Alexandre de Moraes ia fazer. Ia mandar a Polícia Federal ir lá prender o presidente da República? Queria ver o que ele ia fazer. Só que ele falou, não, tudo bem, para não acirrar os ânimos, eu escolho outro. Pronto. Infelizmente, a partir daí, o STF começou a avançar e não parou mais. E tomaram centenas de decisões contra o presidente da República. Tá? Eu não vou aqui falar tudo que o STF fez de lá para cá, porque é coisa pra caramba e eu não estou exagerando. Mas eles ignoram isso. Eles ignoram. E eu também aqui faço uma crítica ao Tarcísio. O Tarcísio foi muito en passant, sabe? Ele foi muito água com açúcar. Eu acho que ele poderia ser muito mais incisivo. Mas tudo bem, ele está em épocas de campanha, eu até posso entender. Não vou deixar de votar nele por conta disso. Esse cara disparado, a melhor opção que tem para governador de São Paulo. A melhor opção que apareceu, sei lá, não me lembro de um melhor candidato como Tarcísio de Freitas. Ele é nota 10. Aqui eu achei que ele poderia ter sido mais incisivo, mas tudo bem. A gente compreende, né? Mas é isso, pessoal. Né? Essa militância travestida de jornalismo aqui no Brasil, que pertence a esse grande consórcio, como diz o Guilherme Fiuza, usam e abusam da nossa inteligência. Né? Eles acham que todos nós somos burros para engolir essa... Eu não tenho palavras para definir o que eles fazem. Não tenho palavras. Mas que é um lixo, é. Forte abraço a todos, pessoal, e até mais.